Meninas, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor. Glória a Deus por este tempo, glória a Deus por este momento, glória a Deus por esta oportunidade, por este privilégio que Ele nos concede de estarmos aqui em Sua presença. Amém? Então vamos começar glorificando. Glória ao Pai, glória ao Filho. Glória ao Espírito Santo de Deus. Vamos começar glorificando. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Eu estou muito feliz por estar aqui nesta noite. Eu estou muito feliz por glorificar e exaltar o santo nome do Senhor. Estamos já com 300 mulheres, para a glória de Deus, 300 mulheres que estão conectadas, 300 mulheres que já estão aí disponível ao Senhor, disponível para o reino, e você faz parte dessas 300 mulheres. 304, né? As nossas irmãs aí ainda estão entrando, amém? Então, nós vamos começar com uma oração, apresentando ao Senhor este momento, para que Ele venha falar de forma profunda ao nosso coração e não venha restar dúvidas, tudo aquilo que Ele quer transmitir ao nosso coração. Amém? Vamos orar? Assim oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da Tua presença, nós queremos te agradecer por tudo que tens feito e também por tudo que vais fazer. Eu te agradeço por esta noite, te agradeço por este privilégio, te agradeço por este momento, te agradeço também por esta oportunidade, Senhor, que foi concedida por ti, que foi concedida pela tua mão, que foi concedida pela tua misericórdia, meu Pai. Glorifica, todavia, o teu santo nome. Senhor Jesus, eu te peço neste momento, estende as tuas mãos para nos guardar, estende as tuas mãos para nos proteger, estende as tuas mãos para nos guiar. Glorifica o teu santo e poderoso nome sobre a nossa vida. O Senhor sabe que nós precisamos de ti, precisamos da tua graça, precisamos da tua bondade, da tua misericórdia. Senhor, o Senhor sabe que nós precisamos receber cura do teu espírito. O Senhor sabe que nós precisamos viver libertação. O Senhor sabe que nós precisamos viver a tua boa, perfeita e agradável vontade. Então eu te glorifico, Senhor. Eu te exalto porque o teu sangue está sobre a nossa vida. Eu te glorifico, eu te exalto porque o Senhor é o Deus que cura. Eu glorifico e eu te exalto porque o Senhor é o Deus que faz coisas maravilhosas aos nossos olhos. Então, Senhor, eu te agradeço por esta noite, porque foi concedida pela tua presença e por isso estamos aqui. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa só a missionária arrumar uma coisinha aqui que tá, pra gente começar. Colocar minha garrafa aqui perto de mim. Colocar minha garrafa perto de mim, que nós temos uma noite de aprendizagem, uma noite de ensinamento, uma noite onde o Espírito Santo vai falar conosco, uma noite onde o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração. Mas nós temos aqui hoje prioridades. Amém? Então, eu vou falar para vocês as nossas prioridades aqui. Mas antes eu quero desejar as boas-vindas a todas as meninas que compõem esse ministério abençoado. Que Deus abençoe a vida de vocês, que o Senhor possa surpreender. Só Ele, somente Ele,
para trazer possível aquilo que é impossível na sua vida. Amém? Somente o Senhor para trazer possível aquilo que é impossível na sua vida. Somente o Senhor. A missionária não pode fazer isso. Ninguém do ministério pode fazer isso. Seus familiares não podem fazer isso. Ninguém pode fazer possível a restauração acontecer. Amém? Somente o Senhor. Se do trono não vier, nada podemos fazer. Se do céu não vier, nada podemos fazer. Amém? Então você tem que começar a declarar sobre a sua vida que tudo que você está aqui para aprender com este ministério é para glorificar e exaltar o nome do Senhor, mas é Ele quem pode fazer possível todas as coisas. Amém? Então, boas-vindas para todas vocês. Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Tá certo? Nós estamos ao vivo, sim. Eu já estou vendo umas com Kikiki aí, viu? Vão levar lapada. Estamos ao vivo, sim. Porque se eu não tivesse ao vivo, eu não já estava dizendo para parar de Kikiki. Se não tivesse, eu não já estava dizendo para de Kikiki. Não tinha como eu ver se estava gravado. Não tem como eu ver se estiver gravado. Então, eu estou aqui, sim. É ao vivo, sim. Agora, vocês estão acostumados com o Google Meet. Porém, no Google Meet não cabe a quantidade de mulheres que tem. Tá certo? Só agora já tem 515 mulheres. Então, imagina quando chegar 1.000 que está lá no grupo. Então, se orienta, rapaz, se orienta. Que nem começou. Se orienta. Ó, vamos combinar duas coisas que são prioridades aqui. Primeira de tudo, sai de perto dessa cama. Sai de perto dessa cama. Sai de perto de tudo que vai te distrair. Sai do aplicativo da Shein. Espera aí que eu vou aumentar isso aqui, que já está começando o calor dentro do meu quarto. Ai, Jesus amado. Sai do aplicativo da Shein. Sai da Shopee. E agora te conecta, viu? Sim? Se o Senhor falar na metade da mensagem, estão na Shein, estão na Shopee, aí eu vou dar lapada. E eu estou pedindo ao Senhor para me dizer quem é, viu? Quem tiver na Shein, na Shopee, o Senhor me disser, eu vou dizer, e é Gerlaine, tá na Shopee, e é Ana Cláudia, coitada das intercessoras, meu pai. Toda vez que eu vou dar exemplo para elas que leva a lapada. Eu acho que os irmãos pensam, as intercessoras do ministério são as mais que faz. Não, é porque como eu tenho intimidade com elas, né? Como eu estou mais perto delas, então por isso que eu cito elas como exemplo. Mas não é elas que fazem, não, viu? É só para vocês se orientar. Mas glória a Deus por este momento, glória a Deus. Então, uma das prioridades é essa, tá certo? Sai de perto da cama. Sai de perto da cama, sai de perto de tudo quanto pode te distrair. Amém? A segunda prioridade, nada de falar de marido. Nada de falar de marido. Estão conseguindo me ouvir? Estou vendo o chat parado. Será que deu uma parada na internet? O que aconteceu? Estão conseguindo me ouvir? Pronto. Então levanta, tá certo? Pega uma garrafa de café, as intercessoras já saiu do jejum, então se orienta. Pega uma garrafa de café, já começa a tomar seu cafezinho aí. E nada de falar de marido. Nada de falar de marido. A gente vai aprender hoje sobre o sentido do deserto e a gente vai aprender hoje sobre libertação. Então é com você. Aquelas que estão vivendo dentro de casa, aquelas que estão vivendo com o cônjuge fora de casa, aquelas que já estão vivendo restauração, aquelas que já estão vivendo um,
uma reaproximação, nada de falar de marido. Se começar a desconcentrar o restante, vou entrar lá no grupo e vou bloquear você. Vai para a lista dos eliminados. Entendeu, né? Nada de falar de marido. Esse negócio não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Vamos aprender de uma vez por todas o que realmente é deserto. Então, para de focar em marido, para de focar em amante. Não tem nada a ver com isso. Enquanto fica focando nisso, não alinha o que precisa ser alinhado. Não liberta o que precisa ser liberto. Não cura o que precisa ser curado. Fica rodando, dando volta e pisando em poça de água dentro de deserto. Porque poça de água se apresenta para crente que é desmantelado. É isso aí. Se desmantelou, se distraiu, pisou numa poça. Aí melou o pé, vai ter que se limpar, aí caminha de novo, aí pisa em outra poça. Por quê? Porque se distrai com tudo. Mas crente que tem foco, toma água no deserto. Crente que tem foco pode até andar cansado, mas tem direção. Ali é a direção. Então não posso perder a direção. Não vou pisar em poça. Vou olhar para frente, porque é para frente que se anda. Amém? Então vamos parar de focar já no marido, começar com esse negócio aí, já tá focando no marido. Em nome de Jesus. Missionária, o que é a imersão? A imersão é um tempo de qualidade que nós vamos passar com o Senhor. É um tempo onde nós vamos se aprofundar em conhecimento. Tá certo? A imersão é diferente de uma campanha, a imersão é diferente de um quarto de guerra, a imersão é diferente de um culto que acontece no ministério. Então, não é campanha para a gente fazer jejum, não é campanha para a gente fazer oração na madrugada, tá certo? E também não é quarto de guerra para a gente entrar em batalha espiritual, quebrar o laço, cortar, não. Tem tempo para tudo. Eclesiastes 3. Então, não vamos confundir. As coisas com o Senhor é ordem e decência, é um aprendizado, é uma sala que você entra, você senta, você pega papel, você pega caneta. Se o Espírito Santo começar a tomar com autoridade, se o Espírito Santo começar a direcionar com autoridade, ele se responsabiliza porque é a glória dele. E a obra continua sendo dele. Mas a direção para uma imersão é identificar erros, a direção de uma imersão é exortar, é levar lapada, é ser instruído dentro da palavra mesmo, é entender que precisa de coisas para ser liberto, tá certo? Então é uma direção de Deus, uma imersão é isso. É uma direção de Deus, tá certo? Amém? Todas entenderam? Digam amém. A terceira coisa, e não menos importante, que a gente vai combinar aqui, é que começou o estudo para o chat. Lá no Google Meet, a gente pode estar fechando o chat. Aqui, a gente não pode fechar o chat. Então, a gente vai combinar o seguinte. Eu vou começar o momento do conhecimento aqui, da palavra, da direção. Se começar com murmuração no chat, falando de marido, eu vou parar. Tá certo? Eu vou parar e vou ficar aguardando vocês se posicionarem. Porque quem é que está aqui para brincar de deserto? Eu não fui brincada de ser chamada para ser missionária. Não fui. Eu não estou brincando disso. Sabe por quê? Porque nesse momento, enquanto 600 mulheres estão a ouvir a palavra do Senhor, o inferno está o tempo todo tentando me parar para que eu não fale para vocês serem libertas. Porque a verdade, somente a verdade, ela pode libertar. Não é ninguém nessa vida, não é a pessoa mais inteligente dessa terra. Somente o Senhor é capaz de libertar através da sua palavra. Então, neste momento,
O inferno está se levantando com toda a fúria possível para atacar a missionária, para atacar a equipe, para atacar a intercessão, para desestabilizar, para que esse momento seja parado e as pessoas não sejam libertas. Então, a primeiro de tudo, ou se concentra, ou você ainda não entendeu o que é o deserto. Tá certo? A missionária Carol é isso. Não, olhe, não espere eu passar a mãozinha na sua cabeça. Não espere eu dizer que você é coitada, porque coitado, essa palavra não lhe cabe. Tá certo? Essa palavra não lhe cabe. A culpa tem que ser lançada no inferno, que é do inimigo da nossa alma. Então, em nome de Jesus, ninguém tá aqui brincando de deserto. Todas querem sair do deserto. Então, vamos começar nos posicionando. E o primeiro posicionamento é o que, missionária? É reverência à palavra de Deus. Quando nós estamos dentro da igreja, enquanto o pastor está ministrando, a gente não fica dizendo, eu concordo, é isso mesmo, fala isso aí. Não, pastor, não é desse jeito. Pastor, meu marido, pastor, isso aqui, pastor, meus filhos. Ninguém fala isso. E porque no momento que é virtual, a gente desrespeita a autoridade da palavra conversando coisas que não tem nada a ver. Então, vamos começar a ter disciplina aí. Combinado? Estão combinados assim? Todas entenderam bem? Todo mundo entendeu bem? Diz aí no chat para mim, por favor, que eu estou olhando aqui. Pronto, então tá combinado. Olha o que vocês estão dizendo, viu? Tá combinado. Amém? Então, quando eu fizer uma pergunta, vocês podem interagir. Quando eu disser assim, meninas, é isso aqui, vocês podem falar, meninas, declara isso no chat, vocês podem declarar. Porque vocês estão entrando em concordância, tá certo? Mas, a partir do momento que fica se falando, não se presta atenção, tá bom? Então, quando vocês, se porventura vocês veem alguém aí falando do marido, da irmã, do tio, aí vocês vão e dão uma lapada, porque vocês são ovelha do ministério. Amém? Vocês vão e dizem, irmã Cibele, Cibele, eu já estou usando você como exemplo. Irmã Cibele, vou dizer a mina da assessoria. Irmã Lágela, se orienta. Irmã Gi, se orienta. Não fala, vamos prestar atenção. Olha a palavra. Amém? Vamos ser mulheres disciplinadas nessa noite. Então, se todas entram em concordância, digam amém. Em nome de Jesus, digam amém para a glória de Deus. Selem assim na terra, que também será selado no céu. Concordem na terra, que também será concordado no céu. Liguem, pois, na terra, que também será ligado no céu. Glória ao nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos começar. Vamos começar com a leitura da palavra. Vamos começar com a leitura da palavra. A partir de agora, nada de chat. Amém? A partir de agora, nada de chat. Eu quero logo perguntar se tem algum homem aqui. Se tem algum homem. Cadê? Tem algum homem aqui? Bota assim eu, se tiver algum homem aqui. Se tiver algum homem, coloca assim eu. Renata, tô contando as horas. Tem não. Porque eu vi um nome passando aí, tem não. É para as mulheres, viu, irmão? Se oriente. Se eu ver você aí falando no chat, se oriente, viu? Ambiente para as mulheres é para as mulheres. Se oriente. Vamos lá, vamos começar? Vamos começar? Estão prontas? Vamos lá. João capítulo 8.
João capítulo 8, versículo 32. Nós vamos ler o versículo 32 e vamos ler o versículo 36. E a partir de agora, nada de chat, tá certo? Somente ouvindo. Se as meninas, por favor, da assessoria, se falharem aí, se falhar porventura, falem comigo no chat aí, na plataforma do Google Meet. Vocês entenderam? Bote aí, por favor, no chat. As meninas da assessoria, bote aí no chat, por favor, do Google Meet, se vocês entenderam direitinho o que eu falei agora. Se falharem, vocês colocam aí. Pronto. Ellen, G e Lajla. Preciso de vocês aí, ó. Se orientem, viu? A partir de agora, nada de chat. João capítulo 8, versículo 32 e 36. João capítulo 8, versículo 32 e 36. João capítulo 8, versículo 32 e 36, que diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu vou ler novamente esses dois versículos, que eu quero me aprofundar nesses dois versículos hoje. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Versículo 32. Versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vamos começar primeiro com a introdução à restauração e depois a gente vai para a libertação, certo? Vamos começar primeiro com a introdução à restauração. Missionária, o que é restauração? Restauração vai além de títulos, vai além de palavras, vai além de conhecimento, vai além do que você é, vai além do que você faz. Restauração é um projeto do céu para com a terra. E aqueles que são chamados para este ministério de restauração, a eles são entregues segredos do céu, a eles são entregues armas do céu, armaduras do céu, a eles são entregues estratégia do céu. Então, a restauração de um casamento, de uma família, não começa da noite para o dia. A restauração de um casamento, de uma família, não consegue acontecer em um passe de mágica. Estralou os dedos, os filhos foram restaurados, voltaram para casa, o marido deixou toda a prostituição, adultério e voltou para casa. Não. A restauração a gente precisa entender que é um processo. Processo esse que nós precisamos respeitar as etapas. Se a gente não respeita essas etapas, a gente começa a andar na contramão daquilo que realmente é a restauração. A restauração é um projeto que nasce dentro da palavra do Senhor. Não é simplesmente a missionária que levantou e disse assim, não, eu vou lutar por restauração e vai começar um ministério. Não é simplesmente o pastor que levantou e disse, não, eu vou lutar por restauração e vai iniciar um ministério. Não. Em toda a palavra do Senhor, a gente vai observar profetas, líderes, guiando o povo para viver uma restauração em Deus. Se arrependendo do pecado, se convertendo dos seus maus caminhos, fazendo a vontade de Deus, não negando o princípio, não negando o fundamento, nada disso. Tá bom? Então, a restauração, quando eu entendo sobre ser você e o Senhor.
A partir do momento que você tira o foco da sua restauração, da sua aliança, e você foca no seu marido, você foca na mulher estranha, você passa a não querer entender o deserto. Você passa a ser mais uma cega caminhando em rumo a lugares que Deus não quer que você vá, mas você está indo. Quando você passa a não querer entender a realidade que você está vivendo, você passa a viver dentro de cativeiros espirituais que você nem percebe. E você pensa que é coisa, é conversa, né? Porque tem muita gente que pensa, é conversa. Isso é mentira, isso não funciona, ninguém precisa de libertação. Só é a gente olhar para a vida da pessoa, para as atitudes da pessoa, para o comportamento da pessoa, que a gente vai ver nitidamente o quanto uma cegueira espiritual está diante dela e ela não consegue visualizar. Então, a restauração tem etapas: libertação, santificação, convenção e os pilares da família. Se não passar por elas 4, não entendeu o que é deserto. Se ficar só orando e nada de mudar, nada de tomar atitude, nada de fazer a minha parte, vai ficar rodando dentro de deserto. Você não sai de um deserto quando o seu cônjuge volta para casa. Você sai de um deserto quando você permite se passar pelas etapas que é necessário, sem atrasar, sem atropelar, mas se submetendo à vontade de Deus. Ou seja, a partir do momento que você entra no deserto, não é mais o seu querer. Não é mais a sua vontade, não é mais as suas escolhas, não é mais a sua decisão. Você vai ser amassado, você vai ser esmagado, você vai entrar na olaria para entender que não é mais o que você quer. Agora é o que o Senhor quer. E quando você entende que é o que o Senhor quer, você vai entender que muitas das vezes um sonho que você queria viver na hora que você queria viver não vai acontecer. Você vai começar a ver projetos que muitas das vezes você planejou não acontecer. Porque não é que Deus não vá fazer, não é que Deus não vá cumprir, não é que Deus não tem poder para trabalhar, mas é porque o estado que você está é o tempo de ser esmagada para viver a vontade de Deus. Tá conseguindo entender, minha irmã? Quando você entende isso, você não pula etapas, você respeita etapas. Se você for para uma universidade, se você for fazer um curso técnico, se você for fazer uma especialização na área que você se formou, você vai ter que respeitar as etapas daquelas cadeiras. Você não vai poder chegar para o professor e dizer assim para ele: eu quero que essa cadeira seja primeiro do que essa. Você não vai poder chegar para o professor e dizer assim para ele: eu quero que você ensine desse jeito. Não. Você vai ter que se submeter à forma que o professor pode lhe guiar. Você vai ter que se submeter à forma que o professor vai lhe ensinar. Porque ali você está como aluno, você está para aprender, você está para exercer aquilo que você quer exercer. Então chegou o tempo de aprender, e o tempo de aprender você senta. Você conseguiu entender? Eu quero que você fale aí no chat se você conseguiu entender essa palavra. Conseguiu entender? Coloca assim: eu entendi, missionária. Coloca assim no chat. Porque tem muita mulher de pé, rodando, porque não aprendeu a sentar para ouvir. Tem muita mulher de pé, rodando, porque não aprendeu a sentar para conhecer. A palavra do Senhor em João, capítulo 8, versículo 36, ele vai dizer com clareza. Ele vai dizer com... Não. 8, versículo 32. Ele vai dizer com clareza: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos,
irmãs, né? É porque é o hábito de falar já irmãos. Irmãs, prestem bem atenção. Não tem como você conhecer algo que você não acessa. Tem como você conhecer algo que você não acessa? Responde aí para mim no chat. É o momento de interagir. Não é para falar outra coisa, não. É só isso aí. Você consegue conhecer algo que você não acessa? Você consegue ter conhecimento de algo que você não está disposto a acessar? Você consegue conhecer algo que você não está disponível para acessar? É, minha irmã. Eu lamento dizer para você, mas sabe por que tem tantas mulheres cativas? Porque a ignorância espiritual fecha os olhos dela para acessar a verdade. Sabe por que tem muitas mulheres andando por caminhos e palavras erradas? Porque a ignorância espiritual não faz ela amadurecer na fé ao ponto de viver uma libertação. Porque quando se vive uma libertação, o jeito de pensar é diferente, o jeito de agir é diferente, o jeito de falar é diferente, a forma de se comportar é diferente, a forma de abordar as coisas é diferente. Vou beber água. É diferente. Mas por que a gente não consegue alcançar a libertação? Porque a gente não acessa a verdade. Por que a gente não consegue alcançar libertação? Porque a gente não acessa a palavra. Libertação não é um ato de expulsar demônios. Irmãos, eu cresci aprendendo. Eu cresci aprendendo que quando acontecia uma libertação, é somente quando uma pessoa era possessa de demônios. Uma pessoa, ela manifestava espíritos imundos, então ela precisava viver uma libertação. Eu cresci aprendendo que a partir do momento que a gente levantou a mão, a gente aceitou a Jesus, ele perdoou todos os nossos pecados, nós estamos preparados para ir para o céu. Eu cresci aprendendo isso. Só que Deus disse assim para mim, não, filha, tu vai entrar no deserto para tu entender que tu não é liberta. Tu vai entrar no deserto para tu entender que tu proferiu o meu nome com a boca, mas tu não aceitou a minha palavra no teu coração. Tu vai entrar no deserto, filha, para tu entender que com a tua boca tu profere e tu me clama, mas com o teu coração tu estás uma fariseu. Com o teu coração tu não cumpre a minha palavra, porque a minha palavra não entrou no coração. A minha palavra não teve acesso para te libertar. Porque se você fosse liberta e você tivesse conhecimento, você não tomava as atitudes que você tomou. Você não agiria do jeito que você agiu. Você não pensaria do jeito que você pensou. Você não seria fofoqueira. Você não seria invejosa. Você não andaria com disse-me-disse sentando na roda dos escarnecedores, porque a verdade que liberta incomoda quando o crente faz algo errado. A verdade que liberta inquieta quando o crente, aleluia, glória ao nome de Jesus, trilha caminhos errados. A verdade que liberta, ela não divide espaço com pecado. Começou a entender? Começou a entender o que o Senhor está falando? Quando nós passamos a viver uma libertação, nós passamos a transmitir autoridade espiritual. Meninas, deixa eu dizer uma coisa para vocês em nome de Jesus. Existem dois mundos. O mundo físico e o mundo espiritual. O mundo físico, ele abre portas, acessos para o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele se move por legalidades, ele se move por acessos, ele se move por brechas, ele se move
que o Senhor deixou na sua palavra lá em Gênesis? Falando que o homem teria governo sobre o quê? O homem tem governo sobre o físico. O homem natural tem governo sobre o físico. Lá em Gênesis está falando sobre isso. O homem natural, ele governa o físico. O homem natural que é liberto, ele consegue ter o discernimento e tem portas no espírito que ele não abre. Porque ele discerne todas as coisas. Foi isso que o apóstolo Paulo disse. Quem está pelo Espírito, por tudo decide, por nada é decidido. Mas ele governa o mundo físico. O mundo espiritual é governado por anjos, principados, potestades em constante guerra. Como se vence uma guerra se não tem conhecimento para lutar? Como se vence uma guerra quando não tem conhecimento para entender que está no campo de batalha? A gente coloca uma criança para estar dentro de um campo de batalha? Você colocaria o seu filho para estar dentro de um campo de batalha? Você colocaria o seu filho para estar dentro de um campo de batalha? A gente coloca uma criança para estar dentro de um campo de batalha? Imagina uma pessoa sem conhecimento dentro de um campo de batalha. Imagina uma pessoa sem estratégia dentro de um campo de batalha. Imagina comigo se o exército, em toda a sua preparação, agora eu vou falar do físico para vocês entenderem perfeitamente o que está sendo dito. Imagina comigo se um exército, diante de toda a sua preparação, diante de tudo que eles vão enfrentar, eles vão lá e deixa eu pegar uma criança de 7 anos de idade para comandar o exército. Pelo amor de Deus, o que é que o exército está fazendo? Deixa eu pegar uma criança que não tem conhecimento, que não tem maturidade, que não tem discernimento de nada, para estar à frente desta batalha com esse exército. O que é que vai acontecer? Quais são as direções que vão ser dadas? Quais são as instruções que vai ser dada? Não tem como, minhas irmãs. É perecer na certa. Agora eu vou trazer para o espírito. Não tem como liderar algo que não tem conhecimento e não tem libertação. Não tem como estar na frente da batalha pela família quando é a primeira que é dependente emocional. Não tem como lutar contra principados e potestades, que é essa guerra que nós estamos aqui falando, que eu não estou falando para vocês, guerra contra a mulher estranha que está com teu marido, guerra contra os teus parentes, guerra contra os teus filhos, guerra contra o teu marido. Eu estou te falando de uma guerra espiritual que está se acontecendo nesse momento, que quer que tu saia da live, porque se tu sair, tu não vai aprender. Se tu não tiver a verdade que liberta, como é que tu se posiciona? Porque tu é uma criança na fé. Como é que uma criança na fé vai para cima de uma batalha? Como é que uma criança na fé vai para frente de uma guerra? Como é que uma criança na fé vai para a linha de frente de uma batalha? Socialista, guerreiro, liberto. Não tem como. Todos aqueles que não são libertos vão cochilar em dois pensamentos, vão tomar direção errada, não vai conseguir ter atitude, não vai conseguir ter direcionamento, vai sempre pensar em desistir, vai sempre dizer que está fraco, não consegue proferir palavras de bênção, não consegue identificar que está numa batalha, não consegue se levantar e repreender, porque perde as forças. Porque perde as forças. A primeira coisa de tudo, precisa entender com quem está lutando. A primeira coisa de tudo. Precisa entender com quem está lutando. A segunda coisa de tudo, precisa reconhecer qual é o campo do inimigo. A terceira coisa de tudo, precisa identificar
Quem é você nessa batalha? A quarta coisa, precisa entender quem está com você. Se você não entender isso, você vai achar sempre que é você que ganha. Você vai achar sempre que é você que consegue. Você vai achar sempre que o mérito é seu. Nunca vai ser. Nunca será seu. Nunca vai ser você. A força sempre virá do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para as irmãs. Quando nós não vivemos libertação, quando nós não aprendemos a caminhar com Cristo no deserto, a gente fica como uma folha seca levada ao vento, que vai para lá e vem para cá constantemente. Missionária, por quê? Porque não temos como proclamar algo que não recebemos. Meu Deus, que palavra profunda, não é? É, é exortação. Porque de Gênesis a Apocalipse, eu nunca conheci alguém que foi restaurado debaixo do Danone e do salgadinho e do biscoito, debaixo de uma sombra fresca e de um vento que está levando o seu cabelo na chapinha. Eu conheci homens e mulheres dentro da palavra que sofreram, choraram, se humilharam, foram perseguidos, mas a vitória foi certa. Porque era em nome de quem que eles estavam indo. Mulher que quer se maquiar, escovar o cabelo e ficar batendo de frente com a mulher estranha, ah, minha filha, você vai passar anos nesse negocinho aí. Você pode até se enganar, mas quando entra dentro do quarto, só Deus e você sabe como é que fica a sua alma. E é dentro desse quarto que você não pode fugir. É dentro da presença que você não pode fugir. Como é que está a sua alma? Como é que está seu coração? Sabe por quê? Porque restauração nunca foi isso. Restauração é sofrimento. Restauração é negar o seu eu. Restauração é você querer receber uma palavra de Deus dizendo assim: eu vou fazer, mas a palavra que vem é: eu vou te amassar, eu vou te quebrar, eu vou te moldar. Restauração é abrir o coração e dizer: eu quero libertação. Quando você começa a entender isso, você passa a entender com quem você anda. E quando você passa a entender com quem você anda, muitas portas que você abriu para entrar no deserto, você começa a fechá-la. Meu Deus do céu, é lindo, né? A palavra. Não é a missionária que está falando, não. É a palavra. É o Espírito Santo. Não é lindo a palavra? As portas que você abriu lá atrás, que fez você entrar no deserto, você fecha. Porque agora aconteceu libertação. Acessos que você permitiu lá atrás, você passa a fechar. Eu quero que você pense comigo agora, uma imagem. Pensa comigo agora, Ágata. Eu vou citar a Ágata como exemplo. Pensa comigo agora que Ágata, ela está dentro de um lugar onde tem tantas portas abertas. Vamos dizer que ela está dentro de... como é que eu posso dizer? Um galpão. Pronto, um galpão. Um galpão que tem muitas salas. E muitas portas abertas. E a Ágata, ela vê no meio dessa sala a palavra casamento. E quando ela diz assim, casamento, quando ela vê casamento, uma voz vem dizer assim para a Ágata: Ágata, todas essas portas quem abriu foi você. Essas portas são legalidade. Ágata, eu estou citando você como exemplo, minha amada, mas eu não estou dizendo que é você, tá certo? É só porque eu preciso citar vocês como exemplo. Eu sei que você é uma bênção, por isso que eu cito as intercessoras. Imagina comigo que em cada uma dessa porta tenha escrito assim: a primeira porta, mentira. A segunda porta, engano. A terceira porta, roubo. A quarta porta, fofoqueira. A quinta porta, invejosa.
A sexta porta, com conversinha fiada. A sétima porta, fala mal do marido. A oitava porta, se reúne na roda dos escarnecedores, não tem nada de crente. Se reúne na roda dos escarnecedores para ficar falando mal. Vai procurar polêmica, vai para as páginas de engajamento, porque tem um monte, né? Tem até crente fazendo isso hoje em dia. Falando mal do irmão, onde era para estar orando, criticando o ministério dos outros, quando era para estar posicionado fazendo a vontade de Deus. Porque o que a gente tem que proclamar é libertação. Não é falar mal de ninguém, não. Imagina comigo que todas essas portas que estão diante da Ágata, todas essas portas, só tem uma porta principal. E essa porta principal é o que, missionária? Tá a palavra. Só que Ágata, ela tá diante essa porta principal e ela reluta para entrar. Missionária, por que Ágata está relutando para entrar nessa porta? Porque Ágata veio de uma família ignorante. Ágata veio de um padrão geracional onde a mãe dela não aceitava a palavra, não aceitava o pastor falar, não aceitava sobre dízimo e oferta, não aceitava sobre ajudar o irmão, não aceitava nada que se relacionava à igreja. Ágata vem de um padrão onde os tios da Ágata somente vai para a bebida, vai para a festa, é todo mundo que idolatra. E agora a Ágata, ela está lutando contra tudo que ela cresceu aprendendo. Veja que dificuldade agora. Porque a Ágata está lutando contra tudo que ela cresceu aprendendo. Porque diante dessa porta, minhas irmãs, eu sinto a presença do Senhor aqui. Falando com muitas. Aleluia. A Ágata está diante dessa porta e quando ela olha para a porta, ela vê a palavra. E ela consegue sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Só que tem uma coisa. Vinde a mim. Mas não vai permanecer do jeito que está. Vinde a mim. Entrai pela porta estreita, mas não vai permanecer do jeito que está. Para a Ágata entrar, ela precisa largar todas as bagagens que ela carrega. Para ela entrar, ela tem que quebrar todos os paradigmas que estão na mente dela. Para ela entrar, ela tem que rejeitar tudo que ela cresceu vendo, tudo que ela cresceu aprendendo. É o Espírito Santo dizendo assim: se você entrar por essa porta, o meu evangelho não é mudança, o meu evangelho é transformação de vida. Se você entrar nessa porta, você está aceitando viver uma libertação. E a Ágata, ela decide, em meio às lágrimas, em meio ao marido dela se prostituindo, em meio aos filhos rebeldes. Eu estou citando Ágata, mas tem muita irmã aqui, viu? Desse jeito. Fofoqueira, mentirosa, com disse-me-disse, com contendinha, gosta de estar nos lugares que fala polêmica, gosta de estar nos lugares onde fica falando mal do povo, ela entra bonitinho. Não precisa nem pagar ela, porque ela tá ali, ela dá plantão pelo diabo. Missionária pelo diabo, é isso aí, meu irmão. É rasgado. Porque plantão com o Espírito Santo é que você não tá dando. Mentirosa, fofoqueira, enganadora. Fica na beira da estrada, conversando água. E quer dizer para mim que é plantão com Deus, não está a serviço de alguém que eu sei muito bem que está vindo para poder atingir. Agora, a partir do momento que para de fazer isso, não está mais a serviço dele. Entendeu? Ágata, em meio ao sofrimento, em meio às tristezas,
Em meio às angústias, em meio aos momentos difíceis de ver tudo contrário, Ágata, ela decide largar todas as bagagens que ela carrega. E ela diz assim, ó, essa herança espiritual eu não carrego mais. Essa herança espiritual eu não carrego mais. Eu decido viver o novo de Deus. Oh, meu Deus do céu. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Agora pensa comigo. Todas essas portas que estavam abertas foram a Ágata que abriu. Mas agora, por entrar e acessar a palavra, a Ágata vai ter autoridade para fechar uma por uma. Meu Deus do céu, que palavra! Não, você não está entendendo, porque se você estivesse entendendo, você já estava sentindo a presença de Deus. Imagina comigo agora Dark, vou citar Dark como exemplo. Não me dê lapada não, viu? Vou começar a citar você como exemplo. Imagina agora comigo a Dark. Ela entrando e pegando nessa porta e dizendo, mentira, tu não tem mais acesso a mim. Ah, meu Deus, que coisa linda. Pensa comigo agora a porta. Escuta o som da porta batendo. Bateu aonde? Na cara do demônio. Tinha um demônio por trás daquela porta. Bateu na cara dele. Aqui não. Aqui não. Aqui você não acessa mais. Eu fecho agora. Parou, mentira. Imagina comigo agora a Adriana indo na porta do engano e puxando em a porta. Pá, bateu a porta. Bateu a porta na cara de mais um demônio. Meu Deus, que coisa linda! Isso é libertação! Imagina comigo agora a Larissa indo na porta do vitimismo. Puxou, pá! O demônio, meu Deus, de novo. Meu Deus, não, que ele nem chama o nome de Deus. Ela fechou de novo mais uma. E o Espírito Santo, eu estou me agradando disso. E o Espírito Santo dizendo, aquilo que te cabe fazer, tu estás fazendo. Aquilo que me cabe fazer, se prepara para agora o meu trabalhar. Aquilo que te cabe fazer, eu estou me agradando. Mas agora te prepara para aquilo que me cabe fazer. Porque tem pessoas, minhas irmãs, que elas estão querendo fazer a parte de Deus. E a parte dela, ela não faz. Deus não vai fazer a sua parte. Ele vai fazer a dele. Porque ele vai manter a sua fidelidade. Ele vai manter a sua palavra. Ele não vai entrar no coração de ninguém e sair quebrando tudo. Quem faz isso é demônio. Abriu a porta da mentira, ele entra no casamento e quebra tudo. Abriu a porta do vitimismo, ele entra no casamento e quebra tudo. Abriu a dependência emocional, ele entra no casamento e entra tudo, quebra tudo. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo através da sua palavra, eis que estou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e com ele cearei. Sabe o que é que o Senhor diz ao meu coração? Ele está na porta, esperando você abrir. As cargas geracionais, quem deixa é você. As mentiras, quem deixa é você. Está preparada para largar tudo para servir a Jesus? Porque se tiver, minha filha, pode ter certeza que ele vai cumprir com a palavra dele na sua vida. Eu nunca vi um crente que vive a palavra e vive debaixo de escassez. É mentira, tem alguma coisa por trás. O Senhor pode até permitir uma área ser atingida, mas a gente vai ver as demais que o Senhor vai fazer prosperar.
pode rasgar a boca, falar o que for. Quem vai abençoar e continuar é o Senhor. Quem vai abençoar e continuar é o Senhor. Sabe por que tem crente que tem medo? Porque não entende sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu entendo sobre o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. O Deus que faz a promessa, Abraão. O Deus que cumpre a promessa, Isaac. O Deus que sustenta a promessa, Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Não vive conforme Deus não estabeleceu, porque tem um monte de porta aberta e fica se acabando de chorar pela amante. Não vive o que Deus estabeleceu, porque não muda o que é para você mudar. Não muda. Tem um monte de porta aberta, escancarada, para demônios acessar e quer que Deus acesse essa casa. Quer que Deus mude essa história. Não, pode parar. Começa a fechar as portas. Não pode parar, começa a fechar os acessos. O mundo espiritual se move por acesso. O mundo espiritual se move por acesso. O mundo espiritual se move por acesso. Deu acesso, meu filho, acabou. Alimentou um pensamento ruim, é só o acesso que o inimigo quer. Ele vai acessar, vai tirar força, vai mandar desistir, vai mandar parar. É isso aí, é só isso que ele quer. Ele não precisa de muita coisa, ele só precisa de uma porta para acessar. Ele só precisa de uma vida que não entende o que é libertação. Ele só precisa de uma vida que carrega coisas lá atrás, que não quer deixar, mas faz questão de estar entrando em lugares para estar falando besteira. Eu não sei por que Deus está repetindo a mesma palavra no meu coração hoje. Hoje eu estava conversando com uma das assessoras do ministério, no grupo da gente mesmo. E eu não vou entrar em detalhes algumas coisas porque é pessoal da vida dela. Mas eu gosto de citar outras coisas que precisamos aprender. Precisamos ter ética, né? Ética ministerial. Então, tem coisas que eu não posso citar para vocês. Algumas sim, porque serve de experiência para outros. E ela ali estava relatando para nós a situação que está o deserto dela. Não vou entrar em detalhes como está o deserto dela. E quando ela estava relatando, cada uma das meninas começaram a falar tudo. E o Espírito Santo falava assim no meu coração, grava um áudio para ela. Grava um áudio para ela. E eu e minha mãe saímos, a gente foi resolver algumas coisas, porque semana que vem a gente vai estar indo para São Paulo, a conferência. E a gente saiu, estava resolvendo algumas coisas. E ali meu Deus, eu preciso parar para gravar esse áudio. Senhor, me dá uma oportunidade para gravar esse áudio. Preciso parar. E dali eu organizei tudo direitinho, a gente deu uma paradinha e eu fui para um lugar mais reservado. Nós precisamos ter sabedoria, né? Não é necessário, nem todo mundo que está ao redor não tem necessidade disso. Ficar sabendo. E ali eu fui para um lugar mais reservado. Deixa eu beber água. E ali eu fui para um lugar mais reservado. E quando eu fui para esse lugar reservado, eu comecei a gravar para ela. E eu falei assim para ela: não espere do outro aquilo que você ainda não viveu. Você espera o seu marido ser liberto, mas você não foi liberta. Ali ela botou uns bonequinhos chorando e eu tive que ser dura. Eu tive que ser dura. Quando eu fui escutar o áudio, até o tom da voz eu tinha mudado. E eu disse, meu Deus. E ali o Espírito Santo disse, pare de sentir. Eu tenho as minhas formas de tratar. E ali eu me retraí e disse, amém, Senhor. E ali eu disse para ela, não queira que seu marido viva uma coisa que você não tem autoridade para ministrar sobre ele.
Você, como esposa, não tem autoridade para ministrar libertação porque você é a primeira cativa. Você, como esposa, não tem autoridade para falar sobre libertação porque você é a primeira cativa emocional. Enquanto você ficar esperando o retorno dele diante das suas atitudes, você continua presa emocionalmente. Restauração nunca foi isso. Você está enganando a si mesma. Quando você pensa que você foi liberta, você não foi. Você é cativa emocionalmente. Você está presa emocionalmente. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha amada. Eu sei que a gente sente saudade. Eu sei que a gente sente. Eu vou falar na linguagem humana. Porque eu sou missionária, mas eu sou mulher. Tá certo? Falar na linguagem humana. Eu sei que a gente sente saudade. Eu sei que a gente sente saudade de dar um abraço. A gente sente saudade de dar um beijo. A gente sente saudade de uma pessoa para a gente conversar. A gente sente saudade de uma pessoa para dizer que a gente tá linda. A gente fica feliz quando a gente recebe. Você tá muito linda. Você tá diferente. A gente sente saudade de ganhar umas flores. A gente sente saudade de ganhar um chocolate. A gente sente saudade de ter um pezinho ali esquentando o nosso para dormir. A gente sente saudade. A gente sente saudade do momento em família, quando estão os nossos filhos. A gente sente. A gente quer um homem para fazer a feira junto conosco. A gente quer um homem para dizer, meu amor, eu trabalhei e tem esse valor aqui para nossa casa. A gente quer um homem para chegar e dizer, meu amor, vamos se organizar para a gente viajar. A gente quer, irmãs. Não pode ser hipócrita ao ponto de dizer, eu não quero mais isso e eu não ligo mais para isso. Você está se enganando. Você está se enganando a você mesma. Porque se hoje Deus trazer o seu marido, você vai ser a primeira a comemorar a felicidade, porque vai dormir agarrada com alecrim dourado. Você quer. Pare de estar se enganando, você quer. Porque todas que estão aqui quer. Mulher é guiada por sentimento, o homem é guiado pela razão. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Você precisa entrar na sua realidade. Você precisa criar expectativas em Deus. Foi assim que eu disse para ela hoje. Enquanto você ficar o tempo todo se preocupando se ele vai fazer a feira com você, se leva a filha para a escola, se ele faz alguma coisa pela filha, se ele fala com a filha, se ele faz isso, se ele faz aquilo, você está massacrando você mesmo. Você está massacrando seu próprio emocional. Porque você está se enganando ao ponto de falar para você uma realidade que você não está vivendo. Enquanto você não entender a sua realidade, você vai se ferir e andar como uma coitada. Deus não te chamou para ter um espírito de temor, de coitadinha, de vitimismo. Deus te chamou para ter um espírito de ousadia. É isso que o apóstolo Paulo fala. Mulheres determinadas, mulheres de garra, que mesmo vivendo uma realidade completamente o contrário, elas confiam que Deus vai mudar esse cenário. É Deus! Aí, enquanto fica lançando a dependência e esperando o retorno do outro, o outro machuca. O outro atinge. Mas, missionária, por que o outro machuca? Por que o outro atinge? Porque o que está por trás dele quer acabar com o teu emocional. O que está por trás dele quer acabar com a tua oração. O que está por trás dele quer que tu pare de orar e vá para o adultério, como ele está fazendo. Enquanto você não entender a sua realidade, você não vive libertação. Enquanto você ficar o tempo todo coitada, coitada, coitada não tem coitada. Não chega nem dizendo coitada perto de mim que eu não aguento isso. Ficar dizendo que o povo é coitado, não aguento isso.
Quando a gente olha para aqueles moradores de rua, aquelas pessoas que passam necessidade, se você não tiver condições de ir lá e contribuir, ajudar, abençoar a vida dele, não diga que ele é coitado. Porque você profere uma palavra. Nós andamos segundo o Espírito. Jesus estava passando no caminho daquele cego. Será que aquele cego de Bartimeu, de Jericó, era o único cego ali? Será que não tinha outros cegos ali? E por que Jesus atende ao clamor de Bartimeu? Porque Bartimeu clama enquanto os outros se rastejam. Bartimeu faz algo para chamar a atenção de Jesus enquanto os outros estão se rastejando. Quem se rasteja não tem autoridade sobre o mundo espiritual, mas quem clama, você não está entendendo? O céu se abre, o céu diz assim, mesmo ferida, mesmo machucada, mas ela não deixou de crer, porque não é sobre o marido dela, é sobre quem pode fazer. Enquanto você não entender a sua realidade, você vai criar uma casca que não te pertence. Você vai levar um peso que não pertence a você. Ou você entende a realidade, ou eu sinto muito em lhe dizer, vai ficar chorando e não vai conseguir se posicionar. E ali ela disse, assim, eu peço que você... E ali ela disse assim, eu peço que vocês orem para me ter coragem de tomar uma decisão. Aí teve uma assessora que é a mais gaiata que tem aqui dentro. Eu não aguento, não. Teve uma que é a mais que tira onda aqui dentro, que ela disse, tu não sabe como fazer, não abre a boca. Eu disse, meu Deus do céu. Não, ela disse, tu não sabe como fazer, não abre a boca. E eu fui atrás e disse, mais oração? Eu não vou orar, não. Eu vou, não. Missionária, vai ter umas que vai dizer assim, que absurdo. A missionária está dizendo que não vai orar. Eu? Tu acha? Tu acha? Eu? Olha aqui o dedinho, ó. Sabe por que não, minha irmã? Porque oração já foi demais. Pedição já foi demais. Clamor já foi demais. Precisa de quantos para se posicionar? Quantos? Ah, minha irmã, tu tem que aprender. Ou tu aprende, ou tu não aprende. Eu vou te ajudar em oração pela tua casa, eu vou te ajudar em oração, mas para tu tomar uma decisão, coisa que já era para tu ter feito? Não. É você quem precisa querer receber a palavra. É você quem precisa querer se levantar e dizer assim, verdadeiramente, eu já orei, eu já busquei, mas chegou o momento de me posicionar. Enquanto eu gravava esse áudio, lá e a gente conversava, o Senhor falava assim para mim, tem muitas que estão cativas desse jeito, lá na imersão. Tem muitas que não conseguem se posicionar lá na imersão. Tem muitas que não conseguem ter atitudes, mas por que, missionária? Porque ela não é liberta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Um preso, ele consegue sair da cadeia se ele não tiver a liberdade? É possível isso? É possível isso? Um preso, ele é capaz de sair da cadeia se ele não tiver a liberdade? É possível? Vocês acham que isso é possível? Um preso, ele é capaz de sair da cadeia se ele não cumprir o seu tempo de pena ali dentro?
É possível isso? Porque eu sei que não é possível. Eu sei que não é possível. Só se ele fugir. Mas se ele fugir, ele não vai ser liberto. Se ele fugir, ele não vai ser liberto. Por que ele não vai ser liberto? Porque ele vai viver caçado. Procura-se, ele vai viver se escondendo. Então, para mim, ele só mudou de cativeiro. Tá entendendo o que Deus está falando aqui? O Senhor está descendo com a revelação para essa imersão. Para mim, ele só mudou de cativeiro. Se ele fugir, ele só vai mudar de cativeiro, porque ele não vai poder ter liberdade, ele não vai poder sair no mercado comprar alguma coisa, ele não vai sair para ver os filhos, ele não vai poder sair para ver a esposa, ele só mudou de cativeiro. Porque ele vai caminhar ainda dentro de um cativeiro. Ele não tem liberdade. A mesma coisa é o mundo espiritual. Tem mulheres saindo de um cativeiro e entrando em outro. Tem mulheres saindo de um ambiente e entrando em outro ambiente para morrer. Morrer espiritualmente. Tem mulheres achando que ela adquiriu todo o conhecimento que ela precisava no deserto e já é suficiente para ela. Que ela não precisa, sendo que ela saiu de um cativeiro talvez da mentira e entrou no cativeiro talvez do engano. Ela saiu de um cativeiro talvez da soberba, da altivez de espírito e entrou em outro cativeiro da prepotência, do vitimismo. Ô, irmãs, o deserto é árduo, mas quem decide viver libertação nunca mais volta para onde estava. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus morreu na cruz pela tua vida. Mas você precisa reconhecer o seu sangue para você ser perdoado dos seus pecados. Enquanto não acontecer reconhecimento, não tem perdão. Enquanto não acontecer libertação profunda, não tem perdão. O sangue de Jesus não é uma mercadoria barata que se entrega em qualquer lugar, em qualquer esquina. Ou reconhece ou não vive libertação de verdade. Ou reconhece ou não vive. Minhas irmãs, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu vou citar um exemplo mais claro para vocês entenderem. Quem aqui tomou a Santa Ceia antes do deserto e quem tomou a Santa Ceia depois do deserto? Quem aqui sentiu a diferença? Porque eu fui a primeira. Eu fui a primeira. Antes do deserto, eu nem entendia o que é que eu estava tomando. Eu entendia que eu era membro da igreja e que estava bom. Acabou. Mas depois do deserto, era como se eu estivesse tomando e eu estava sentindo a dor que Jesus sentiu dentro de mim. É como se eu estivesse sentindo, aleluia, o sol escaldante sobre ele. É sobre reconhecimento do sangue que foi derramado. Quando a gente reconhece o sangue que foi derramado, a gente não aceita mais ser dependente emocionalmente do nosso marido, porque o nosso reconhecimento está na cruz. Quando a gente passa a reconhecer esse sangue que foi derramado pela minha vida e pela sua vida, aleluia, glória a Deus. A gente nunca mais permite outra pessoa assumir o lugar de Deus como a gente um dia permitiu. Porque a gente passa a enxergar que o emprego do nosso marido foi o Senhor. Que a estrutura da nossa família foi o Senhor. Que o ministério restaurando alianças foi o Senhor. Que o conhecimento da palavra nessa noite foi o Senhor. Minhas irmãs,
A gente passa a reconhecer que nossas finanças é do Senhor. A gente passa a reconhecer que o pão da nossa mesa é do Senhor. A gente passa a reconhecer de tudo quanto nós podemos usufruir, uma viagem, uma locomoção de um lado para o outro, um carro, um avião, tudo é o Senhor. Mas, minhas irmãs, quando nós estamos vidradas emocionalmente em alguém, a gente não consegue sentir alegria em nada, porque não tem reconhecimento do sangue. Que palavra profunda, né? Quando a gente está dependente emocionalmente de alguém sobre um cativeiro espiritual, a gente não consegue ter reconhecimento de nada. Tudo pra gente é o pior. Certa vez eu estava orando e o Senhor falou assim para mim: o que tu tá passando não é metade do que eu passei. Mas missionária, que palavra dura. É. Certa vez eu fui orar e eu estava dizendo: eu não aguento mais, Senhor. Eu estou muito cansada. Certa vez eu fui falar com o Senhor e eu disse: basta. Não, para mim é limite. Para mim é limite. O Senhor falou assim para mim: se eu colocasse sobre ti tudo quanto tu merece carregar, tu já tinha morrido. Porque eu levei sobre si as tuas enfermidades. O teu pecado eu levei para a cruz. Eu sofri por aquilo que era para tu sofrer. Eu chorei por aquilo que era para tu chorar. Eu carreguei aquilo que era para tu carregar. Tu ainda está dizendo para mim que o que tu está sentindo é pior do que o que eu senti? Não. Tu tem mesmo que me pedir perdão, é Caroline e Gabriela. Tu tem mesmo que me pedir perdão, porque de tudo eu te dou. De tudo eu te proporciono. Quantas vezes tu é infiel e eu não deixo de ser fiel para contigo? E tu estás reclamando desse pezinho que tu estás levando? Eu disse: Espírito Santo, tá bom, não tem mais. Ajoelhou para falar, agora ajoelha para ouvir. É isso aí. Tá pensando que tem mãozinha na cabeça? É? Ajoelhou para falar, agora ajoelha para ouvir. E tu vai ouvir o que tu não quer, porque tu vai entender que aqui quem domina sou eu, não é você. Eu não vou falar o que você quer, eu vou falar o que eu quero falar para você. Porque não é você que se domina mais, então não é você quem diz que é assim que faz, que é assim que fala, que é assim que pensa. Não é mais você. Não é mais sobre você. Naquele momento eu disse: Senhor, me perdoa. Me perdoa, Pai. Porque verdadeiramente eu não carrego metade do que era para me carregar. E naquele momento o Senhor disse: abre o teu coração para mim te libertar. Porque quando liberta, tu vai ter autoridade para proclamar libertação. Agora eu vou entrar num detalhe, porque tem líderes espirituais que não entram em guerra espiritual com ovelhas. Porque quem não foi liberto não tem autoridade para ministrar a libertação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pare de exigir de pessoas que não vivem libertação, ministrar libertação sobre a sua vida. Não vai viver. Você é uma das que você quer tanta libertação do seu marido e você tem tantas portinhas abertas dentro desse galpão que a missionária citou. Você é uma delas. Mas hoje, o Espírito Santo nos guia a abrir o nosso coração, porque ele está batendo na porta. O Espírito Santo nos guia a abrir a nossa alma, porque ele está batendo na porta. E ele está dizendo: filha, eu quero te libertar desse cativeiro emocional.
Eu quero te libertar dessas portas que porventura estão abertas. Eu quero te libertar desses acessos que você concedeu. Eu quero te libertar desse vitimismo que tu carrega, dessas palavras contrárias, dessa falta de fé, dessa falta de força, dessa falta de coragem. Primeiro em você, para ser através de você. Primeiro em você, para ser através de você. Primeiro em você, para ser através de você. Eu quero perguntar nesta noite: cadê as mulheres que não reconheceram Jesus como Salvador da sua vida? E que essa noite querem aceitar a Jesus porque sabe que somente Ele é capaz de transformar e mudar toda a sua história. Meu filho, minha filha, deixa eu dizer uma coisa para você. Sem Jesus não tem libertação. Sem Jesus não tem para onde chegar, não tem para onde ir. Você não consegue sem Jesus. Não acha que você vai conseguir sem Jesus? Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Você precisa viver libertação. Você precisa viver libertação. Você precisa abrir seu coração e dizer, mas Senhor, eu preciso libertação. Eu sei que tem mulheres aqui que precisam abrir o coração para aceitar Jesus nessa noite. Cadê as mulheres? Cadê as mulheres que querem reconhecer Jesus como Salvador da sua vida nesta noite? Diga assim, eu missionária. Bota assim, eu missionária, eu aceito a Jesus. Eu aceito como único e suficiente Salvador da minha vida. Somente o sangue dele é capaz de libertar. Aleluia! Somente o sangue dele é capaz de salvar. Somente o sangue dele é capaz de curar. Ó, duas vidas. Glória a Deus. Flávia e Bruna. O Senhor diz para mim. O Senhor diz para mim. Vai ter libertação. Vai ter salvação de almas. Vai ter mulheres prostradas aos meus pés e entendendo que só eu posso mudar a vida delas. Só eu posso transformar a vida delas. Meu Deus, ó, me ajuda aí a contar. Pelo que eu contei, já foram 3. Flávia, glória ao nome de Jesus. Bruna, glória ao nome de Jesus. De tudo um pouco, de tudo um pouco. Bota seu nome aí, minha amada, por favor. Bota seu nome. Denilta. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Rosana. 4. Glória ao nome do Senhor Jesus. Carmen. Aleluia. Anne. Glória ao nome de Jesus. Cristiana. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome. Thaís Souza. Cristiane, aleluia! Rosana, aleluia! Camila, glória ao nome de Jesus. Elaine, glória ao nome de Jesus. Camila Lima, glória ao nome do Senhor Jesus. É a Ele a glória. 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 Chaline, 14. Glória a Deus. Viviane. Renata. Rosana. Andresa. Diene. Emanuele. Meu Deus do céu, que coisa linda, Jesus. Tatiane, meu Deus do céu, aleluia, o céu está em festa, o céu está em festa, o céu está em festa. Verônica, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. 23 mulheres. Suzana, 24. Denilze, 25. Elisângela, 26. Oh, aleluia! Glória ao nome
de Jesus. 26 mulheres. 26 mulheres que reconhecem Jesus. 27 mulheres. 28 mulheres. Neide, Carla, Érica, 29. Glória a Jesus. Rosilda, 30. Aleluia! Aleluia! Glorifica a igreja! Glorifica a igreja! Benice, 31. Glorifica a igreja! Glorifica Maria Isabel, 32. Daniele, 33. Vânia, 34. Aleluia! Glória ao nome do Senhor Jesus! Marilene, 35. Eduarda, 36. Quantas mulheres que não reconheciam o sangue de Jesus. E através dessa imersão, o Senhor está entrando nessas vidas. O Senhor está entrando nessas famílias. O Senhor está entrando com o seu sangue. 36 mulheres. 36 mulheres. 36 mulheres reconheceram Jesus como Salvador da sua vida. 36 mulheres abriram o seu coração para dizer: estou aqui, Senhor. Eu preciso de ti. Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida. Irmãs, ninguém está falando religião, ninguém está falando placa de denominação, ninguém está falando que você tem que ir para aqui, para ali, para além. Não. Eu estou falando Jesus. Eu estou propagando Jesus. 38, né, Thalita? Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de... Vai contando aí para mim. Vai contando aí para mim. Glória a Deus. Glória a Deus. Que alegria no meu coração. Thelma, 39. Fabiana, 40. Que alegria no meu coração. Que alegria no meu coração. Que alegria na minha alma. Que alegria, que alegria. 41. Milka, 41. Que alegria no meu coração. O maior sinal da presença do nosso Deus é quando vidas se rendem aos seus pés e diz: Jesus, eu não posso sentir. Jesus, eu não consigo sentir. Jesus, eu não avanço sem ti. Não é possível sentir, Jesus. Sabe o que é isso, minhas irmãs? Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Isso é lindo demais. Só Jesus pode mudar essa história. Só Jesus pode mudar essa situação. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. E eu creio que casamentos, famílias, vidas estão sendo marcadas aqui nessa noite. Vamos orar? Vamos orar? Essa é a reunião que eu amo estar. Glória a Deus. Essa é a reunião que eu amo estar. A reunião onde tem almas se voltando para Jesus. A reunião onde tem vidas reconhecendo Jesus. A reunião onde Jesus está entrando nessas famílias, nessas casas, nesses casamentos. Essa é a reunião onde nós amamos estar. Então glorifica o nome do Senhor, exalta o nome do Senhor, engrandece o nome do Senhor. Vamos orar? Eu quero pedir para que todas essas vidas, glória a Deus, glória ao nome do Senhor Jesus. Todas essas vidas que estão 43, glória a Deus, que estão reconhecendo Jesus como Salvador da sua vida. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e você comece a dizer: Jesus, perdoa nesse momento os meus pecados. Começa a dizer para o Senhor: Jesus, nesse momento eu te aceito como Salvador da minha vida. A missionária vai orar e vocês vão repetir, tá certo? Eu vou orar e vocês vão repetir. Eu quero pedir a uma das meninas da assessoria para poder me ajudar aí. Gi, por favor, abra seu microfone.
E eu vou orar e você vai repetir tudo que eu estou orando, tá, Gi? Para as irmãs entenderem e fazer junto com você. Por favor, abra seu microfone aí. Eu vou começar a orar e você vai repetir tudo quanto eu estou falando e assim elas vão lhe acompanhar, tá certo? Gi, Gi tá desligada. Tá desligada, se desligou do céu. Bora, minha filha, em nome de Jesus. Meu Pai do céu, Jesus, tenha misericórdia da tua serva. Certo. Tá ouvindo? Tá me ouvindo? Não, foi o que aí? Eu tô aqui. Tá me ouvindo? Foi o que aí que aconteceu, minha filha? Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo, não? Ai, ai. Gi, pelo amor de Deus, Gi, se liga no céu. Um Tô ambiente ouvindo. desse, o Senhor tá salvando, tu ainda rindo. Se orienta, Gi, pelo amor de Jesus Cristo. Ó, eu vou orar e você repete o que eu vou orar, que as irmãs vão lhe acompanhar, certo? Meu Deus do céu. Não, Gi, fecha teu microfone em nome de Jesus. Lá, cadê tu? Gi tá desligada do tempo hoje. A paz do Senhor. Oi, missionária, tô aqui. Amém. Vamos orar. Eu vou orar. E você vai repetir, tá certo? Para que as irmãs assim estejam fazendo. Todas que aceitaram a Jesus, vocês vão acompanhar a Lágila, tá bom? Vamos lá orar? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos em tua presença estamos em tua presença para te agradecer para te agradecer por tudo que tens feito por tudo que tens feito e por tudo que vais fazer. e por tudo que vais fazer. Neste momento, Senhor, Neste momento, Senhor, nós te apresentamos a nossa alma, nós te apresentamos a nossa alma, te apresentamos o nosso coração, te apresentamos o nosso coração, te apresentamos a nossa vida te apresentamos a nossa vida e te reconhecemos e te reconhecemos como Salvador da nossa alma. como Salvador da nossa alma. Te agradecemos, Senhor, Te agradecemos, Senhor, pelo poder do teu sangue em nós. pelo poder do teu sangue em nós. Escreve o nosso nome no livro da vida. Escreve o nosso nome no livro da vida. E hoje, E hoje, escreve uma nova história. escreve uma nova história. Uma nova história para minha família. Uma nova história para minha família. Uma nova história para os meus filhos. Uma nova história para os meus filhos. Uma nova história para minha vida. Uma nova história para minha vida. Que todo cativeiro espiritual Que todo cativeiro espiritual seja quebrado agora, seja quebrado agora, pelo poder do teu sangue, Jesus. pelo poder do teu sangue, Jesus. Nós te agradecemos por esta noite. Nós te agradecemos por esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém.
Glória ao nome de Jesus. 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 Cadê a igreja que pode glorificar ao Senhor por essas vidas ter se rendido aos pés do Senhor? Cadê a igreja que pode glorificar ao Senhor por essas vidas ter se rendido ao seu altar? Então glorifica, exalta ao Senhor, engrandece o nome do Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Que primeiro dia maravilhoso, né? Que primeiro dia abençoado, que o Senhor nos sustentou e nos manteve até aqui. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Foi só o primeiro dia. Amanhã nós vamos ter mais um dia para a glória do Senhor. Amanhã nós vamos abordar cura. Amém? Amanhã nós vamos abordar cura. Amanhã o tema é cura. E o terceiro dia, o tema é perdão. Amém? Eu creio que teve mulheres aqui que foram libertas, que estão vivendo libertações, que abriu o seu coração para o Senhor e que o Senhor vai glorificar o nome dele na vida de cada um de vocês. Amém, minhas irmãs? Eu desejo que vocês durmam bem, tenham uma noite abençoada, tenham uma noite que o Senhor conceda a vocês o sono dos justos e que vocês possam continuar orando pela missionária Carol, pela assessoria, por toda a equipe, porque nós precisamos da oração de vocês. Amém? Nós precisamos do Senhor para continuar de pé. Nós precisamos do Senhor para continuar caminhando. Nós precisamos do Senhor para ser fortalecidas. E em nome de Jesus, Ele vai continuar nos ajudando, tá bom? Que Deus abençoe, que o Senhor surpreenda e declara aí no chat, até a última família. Amém? As irmãs intercessoras do ministério e as irmãs que são membros do ministério, vocês vão receber todo o material lá da imersão, tá certo? Dentro do grupo. As meninas vão estar mandando todo o material para vocês, que elas prepararam bem bonitão aí, como a gente sempre prepara do quarto de guerra, todo o material, e a gente manda para vocês estarem estudando. Amém? Então, nós vamos mandar para todas que são membros do ministério e todas que são intercessoras do ministério. Amém, meus irmãos? Deus abençoe, que o Senhor surpreenda até a última família, em nome de Jesus. Foi uma bênção estar com vocês. Até amanhã, viu? No mesmo horário, 22 horas, em nome de Jesus. Deus abençoe.